Olá, meu nome é Clara Ferreira Lobo, eu sou da ITEC Irmã Agostina e hoje eu vou falar de um assunto que não é muito comentado pelas pessoas, é a respeito da água, e eu vou trazer minuciosamente os tópicos que estão dentro desse assunto. Então bora lá! Bom, esse aqui é o sumário que eu usei no documento da formatação do Word e que eu também irei usar agora nos slides, para vocês terem uma base do que eu irei falar. Então, vamos lá para o tema da água, né? A água ela é um recurso natural abundante no planeta, essencial para a existência e sobrevivência das diferentes formas de vida. Trata-se de uma substância química formada pela junção de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, como vocês podem ver na figura. Portanto, a fórmula da água é H2O. Importância da água. A água ela é importante para manter a vida no planeta. As suas principais funções são hidratar os seres vivos, manter o equilíbrio da biodiversidade e também permitir o desenvolvimento de atividades pelos seres humanos. A água no planeta, ela forma os ecossistemas aquáticos, divididos em oceanos, rios, lagos e pequenos corpos de água, permitindo a existência de diferentes tipos de animais e viabilizando as relações ecológicas. A água que se infiltra no solo, ela é responsável pela sua umidificação, e isso acaba favorecendo o crescimento e desenvolvimento da vegetação. No meio ambiente, a água também é capaz de regular a temperatura, tornando a sensação térmica mais agradável. Bom, agora é para os seres vivos, né? Os seres vivos no planeta, eles necessitam de água para sobreviver, pois ela desempenha diferentes funções. Por exemplo, regular a temperatura, dissolver substâncias, transportar materiais, eliminar resíduos e até mesmo auxiliar na fabricação de alimentos, como no caso das plantas com a realização da fotossíntese. A água também, ela faz parte da composição dos seres vivos. Nos alimentos, a quantidade de água pode variar e alcançar grandes porcentagens, como é o caso do pepino, que é formado por 95% de água. A água viva ela é uma espécie de animal em que 98% do peso do seu corpo corresponde à água. E por fim, para o corpo humano. A maior parte de cada uma das células de nosso corpo possui água. Em um ser humano adulto, a água representa 60% de seu peso corporal, sendo responsável por transportar nutrientes para as células através da corrente sanguínea, manter os níveis de temperatura corporal dentro do padrão, eliminar através da dissolução em urina e fezes resíduos que não foram digeridos pelo corpo, proteger órgãos como a medula espinhal e tecidos e também participar do metabolismo celular, pois as inúmeras reações ocorrem em meio aquoso. Bom, agora indo para as características da água. A água, ela pode existir na natureza nos três estados físicos, como vocês podem ver nas imagens: sólido, líquido e gasoso. A mudança de estado, ela depende do seu aquecimento ou até mesmo resfriamento. Essa substância ela é tida como um solvente universal, capaz de dissolver diferentes materiais que vão desde os sais no mar até as proteínas no interior do corpo humano. Esse recurso natural é capaz de manter a temperatura estável, pois tem a capacidade de armazenar calor quando ocorrem mudanças de temperatura. A forma como as moléculas se arranjam na superfície de uma quantidade de água faz com que se forme uma película resistente, que é chamada de tensão superficial. A água potável, que é própria para o consumo, apresenta-se inodora, insípida, incolor e também livre de micro-organismos prejudiciais à nossa saúde. Distribuição de água no planeta Terra. O planeta Terra tem cerca de 70% de sua superfície coberta por água, sendo que 99,5% dessa quantidade é de água salgada e encontra-se em maior parte nos mares e oceanos. A água doce, ela representa apenas 2,5% e é dividida da seguinte forma: 68,9% em geleiras e calotas polares, 29,9% em águas subterrâneas, 0,3% em rios e lagos, 0,9% em outros locais, como pântanos e umidade do solo. E é preciso lembrar também que a água não é distribuída uniformemente no mundo. Em alguns lugares da Terra, há grande disponibilidade de água doce, e em muitos outros a escassez da água é uma realidade, como nas regiões semiáridas e também nos desertos. Agora, iremos falar sobre a água aqui, no Brasil. O Brasil é o país que possui a maior reserva de água doce do planeta, com aproximadamente 13,7%. E sobre a hidrografia brasileira, podemos destacar o Amazonas, como o maior rio em volume de água no mundo, e o aquífero Guarani, que é a maior reserva de água doce subterrânea do mundo. Indo agora para o ciclo da água, que é um pouco até extenso, vou tentar resumir alguns pontos desse ciclo para que não fique uma explicação muito grande.
O ciclo da água é um ciclo biogeoquímico onde os materiais são reciclados pelas trocas entre os seres vivos e o meio ambiente. O ciclo da água, ou ciclo hidrológico, é a transformação e circulação pelas quais a água passa. A água está em permanente transformação, passando de um estado para o outro, sólido, líquido e gasoso. Bom, e quais são essas etapas, do ciclo da água? O calor irradiado pelo Sol, ele esquenta a água dos oceanos, mares, rios e lagos. Parte dela transforma-se em vapor de água, que sobe para a atmosfera. O vapor que se acumula nas partes mais altas da atmosfera fica tão frio ao ponto de condensar em pequenas gotinhas de água, flocos de neve e até mesmo cristais de gelo que formam as nuvens. Se a temperatura atmosférica diminui ainda mais, ocorrem chuvas, neves e granizo. Parte das chuvas cai sobre os oceanos e mares, e outra parte atinge os continentes, podendo cair sobre o solo, onde se infiltra e se alimenta os lençóis subterrâneos. Parte da água que se infiltrou no solo pode ser absorvida pelas plantas, que depois é devolvida à atmosfera por meio da transpiração. A água também pode evaporar ou escoar sobre o solo e também correr para os rios, mares e oceanos, reiniciando assim o ciclo. Usos da água. A maior parte da água disponível para a utilização no planeta é utilizada na agricultura. Cerca de 52% da água é usada na irrigação e em torno de 9,1 até 22% do consumo de água é destinado às indústrias. A água faz parte dos produtos e é utilizada para resfriar e gerar vapor, limpar ambientes, entre outras utilidades. A água ainda é utilizada para a produção de energia elétrica. O potencial hidráulico da água é aproveitado pelas usinas hidrelétricas para a conversão de energia. A água potável, que representa uma parcela de 8% a 23,8% do consumo, é a que abastece as nossas casas e está presente no nosso dia a dia. Ela é indispensável, pois nós usamos para beber, para o preparo das refeições, para a higiene pessoal e doméstica, ou ainda para a pesca, transporte, produção de energia elétrica, irrigação e etc. Poluição e desperdício da água. A forma como a água vem sendo utilizada tem gerado preocupações em cientistas e ambientalistas, sobretudo sobre a sua disponibilidade e qualidade para gerações futuras. Ecossistemas aquáticos são prejudicados pela poluição desenfreada, principalmente pelo lançamento de substâncias tóxicas nos lençóis freáticos, ainda mais quando se trata de substâncias não biodegradáveis, que podem permanecer no ambiente por longos períodos. Os produtos tóxicos ou poluentes mais perigosos, eles contêm metais pesados, como o chumbo em grande quantidade. Os derivados do petróleo, gasolina, óleo e querosene também poluem a água. A água potável para o consumo humano deve ser isenta de substâncias e micro-organismos prejudiciais à saúde. Há inúmeras substâncias que podem contaminar a água, tornando-a perigosa para o consumo dos seres vivos. Além disso, há também a questão do desperdício. A água está presente em inúmeros processos industriais e, em muitos casos, ela pode ocorrer o desperdício. Para se ter uma noção, a produção de apenas uma calça jeans utiliza cerca de 5.000 litros de água. O desperdício também pode vir do mau uso pela população. Escovar os dentes com a torneira aberta ou até mesmo demorar muito no banho podem fazer com que uma grande quantidade de água caia pelo ralo sem ser utilizada. Bom, e agora indo rumo à finalização dessa apresentação, eu venho com a conclusão que tirei disso tudo. O meio ambiente é o local em que os organismos vivos são capazes de sobreviver e manter seus ciclos de vida de maneira ordenada. Sendo assim, um meio ambiente preservado significa a manutenção das condições para a vida de todos os seres. Ou seja, cuidar do meio ambiente é permitir que todos os organismos continuem vivendo, o que não só é um gesto correto com o planeta e todos os seres que nele habitam, como também uma condição necessária à própria existência da humanidade. Embora pareça algo grandioso cuidar do meio ambiente, é algo que todos nós podemos fazer do nosso jeito, com algumas atitudes pequenas do nosso dia a dia. E essas foram as referências que eu usei para realizar todo o trabalho em relação ao tema água. Muito obrigada pela atenção que vocês tiveram até aqui. Eu tentei resumir ao máximo todo o tema que foi tratado. Aliás, o assunto da água é bem complexo, bem grande, mas eu tentei resumir o máximo que eu pude. Muito obrigada pela atenção de vocês e tchau, tchau!